Você já viveu ou está vivendo um relacionamento abusivo? Bom, na verdade, essa é uma resposta bem difícil, porque muitas vezes você pode nem conseguir identificar se certas atitudes são um abuso ou não. Mas eu vou facilitar para você descrevendo alguns sintomas. Manipulações, constrangimentos, humilhações e até a naturalização de uma agressão física são atitudes abusivas, pode ter certeza. E essas relações não acontecem somente entre casais. Tem pais que abusam, filhos extremamente manipuladores, chefes que adoram assédio moral e até entre amigos isso pode acontecer. Mas se você ainda não tem certeza se já viveu ou está vivendo uma relação desse tipo, hoje a gente vai ajudar você a identificar os sinais e tomar uma atitude. Para essa tarefa, a gente convidou a psicóloga Raquel Silva Barreto, o Alan Correia, que já passou por assédio moral no trabalho, e a Michele Cavalcante, que vai compartilhar a vivência dela com a gente também. Antes da gente começar essa conversa, nós vamos ver o que define um relacionamento abusivo. Uma relação de dominação que muitas vezes começa de forma sutil. Relacionamentos que machucam, ferem emocional e fisicamente. Traz culpa, baixa autoestima e até a perda da identidade. E que pode acontecer em qualquer situação, seja no trabalho, no relacionamento amoroso ou na família. Você já viveu algum tipo de relacionamento abusivo? Já, é bem comum, ainda mais na posição da mulher na sociedade, por causa da sociedade patriarcal e tudo. Minha amiga, ela namorava com um cara que batia nela, que não deixava ela fazer nada, não deixava ela falar com as amigas, não deixava ela ir para nenhum lugar, não, mandava até na foto que ela postava, mandava em tudo que ela fazia. Ela ficou 6 anos assim, sem viver nada, sem fazer nada. Se ela tava num churrasco, ela dava uma dançadinha e já se comporta. Tudo bem abusivo. You cannot do this to me anymore! What? I can't hit you. No, you can't. Teve um emprego meu que eu achava um pouco ingrato o meu antigo chefe. Que eu tinha uma colega de trabalho, ele dava vantagens para ela, enquanto que eu não recebia as mesmas opções que ela. Tinha aquele olhar de escárnio quando falava comigo, com aquele ar de superioridade quando falava comigo e com ela era totalmente diferente. Do you know why I hired you? I said to myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart fat girl. I had hope. My God. Anyway, you ended up disappointing me more than any of the other silly girls. De casa já, Como é que foi? do meu pai e da minha mãe. Como é que era? Antigamente era só briga, abusivo, ela não queria nada com ele sempre forçava ela a querer as coisas. Sendo que acabou que os dois se separaram e agora ele morreu. Agora minha mãe tem paz, depois que ele morreu. Já teve pessoas que já conversaram de algum tio ou uma tia que ficaram tomando conta, né? Porque os pais faleceram e aí fazendo aquelas pessoas como se fossem empregadas dela, entendeu? Já escutei já. E a nossa vida só teve paz quando a gente fugiu aqui pro Rio. Quando ele realmente morreu, a gente ficou mais tranquilo na vida. You gonna send a white bitch to my motherfucking buzzer? Talking about some higher education. You're a dummy, bitch. You will never know shit. Don't nobody want you. Don't nobody need you. You done fucked around and fucked my motherfucking man and had 2 motherfucking children. And one of them is a goddamn animal running around looking crazy as a motherfucker. Não é tão fácil assumir que se vive uma relação abusiva. Mais difícil ainda é compartilhá-la com os outros. Por isso a nossa entrevistada preferiu não ser identificada. Me conta a tua história. Então, o meu pai é alcoólatra. Desde o primeiro casamento dele, ele já tinha esse tipo de relação com a família dele, por isso o primeiro casamento acabou. O segundo casamento é o que existe até hoje, que vive comigo, com a minha mãe, e ele continua tendo um comportamento agressivo, principalmente quando bebe. Especialmente quando bebe, na verdade. E por conta disso, minha mãe não pode nem trabalhar, não tem esse tipo de liberdade que qualquer pessoa deveria ter. Se ela arranja um emprego, ele já quer brigar. Por qualquer motivo,
simples que seja, ele já quer arrumar confusão, já agrediu minha mãe fisicamente, sendo que agride tanto minha mãe quanto eu verbalmente, nos humilhando sempre e ameaçando também minha mãe. Xinga de todas as formas possíveis, também querendo jogar na nossa cara que paga as nossas contas, sendo que quando minha mãe quer trabalhar, ele também não deixa e joga na nossa cara isso, querendo nos humilhar mesmo, de todas as formas possíveis. É uma tortura psicológica, eu acho, sendo que ele ameaça quando ele bebe. E aí a gente fica com medo, eu fico com medo. Tudo tem que ser da forma que ele quer. Se não for, ele quer brigar, quer ameaçar e às vezes agride. Como é que você se sente? Eu me sinto péssima, eu sinto que até hoje eu não tenho uma vida ainda. E ela reage como? Ela tenta manter a calma, eu também tento. Diversas vezes a gente foge de casa durante a noite para evitar agressão física. Ele te controla muito? Controla. Ele é machista também, além de tudo. Então, até para eu sair com amigos sempre foi bem difícil. É um comportamento dele que ele não consegue mudar. E por isso o primeiro casamento dele acabou e o segundo está prestes a acabar. São as condições que a gente vive e a gente está só esperando o momento que eu tiver independência financeira para a gente poder não viver mais isso. Estamos de volta conversando sobre relações abusivas. Os nossos convidados para essa conversa são a psicóloga Raquel Silva Barreto, o Alan Correia, que já passou por assédio moral no trabalho, e a Michele Cavalcante, que vai compartilhar a vivência dela com a gente também. Gente, então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês com a gente aqui hoje. A gente viu no primeiro bloco uma matéria que traz uma série de depoimentos sobre diversos tipos de relacionamentos abusivos, porque eles realmente são de várias formas, né? Então, antes da gente chegar nesse ponto, eu queria trazer a história de vocês dois. Michele, começando por você, como é que foi essa vivência? Em que momento você se percebeu vivendo uma relação abusiva? Como você mesma disse, é complicado porque você não identifica logo de cara, né? É necessário um certo tempo, até porque eles não vêm escancarados, sou um homem extremamente machista e abusivo. Muitas vezes eles são extremamente gentis e educados e é aquilo, nossa, que bacana que você faz, ou que pessoa bacana que você é, o quão extrovertida você é. E depois de um tempo, isso tudo se torna um grande problema. Eu comecei a identificar quando tudo era controlado. Era um absurdo, eu estudo, e era um absurdo eu chegar em casa após 11 horas da noite. Mas assim, a minha aula acaba 10 para as 11. E era um absurdo, já era um motivo de problema. A roupa que você veste, aí depois até o dinheiro que você ganha, ou a forma como você trata o próprio dinheiro, o seu próprio dinheiro já começa a ser um problema. O jeito que você fala com as pessoas. E aí eu fui me dando conta... Isso mesclando, desculpa te interromper, mas isso mesclando com momentos de muito carinho, provavelmente, que dão uma certa confusão, ou não? Uma relação meio bipolar. Exatamente, é muito montanha-russa, né? Eu chamo relacionamento montanha-russa. E chega num determinado ponto que esses momentos de carinho vão ficando bem escassos mesmo, porque foi o que a gente viu na matéria. Se você não faz o que a outra pessoa gostaria que você fizesse ou espera que você faça, nossa, aí é um problema sério. Se já gostava de sair muito, começa a cortar, seus amigos já começam... Todos os amigos têm algum problema. E aí você vai também se transformando, né? Aí foi quando eu identifiquei, falei, eu não me reconheço mais. E você vai ficando realmente bem deprimida, você vai perdendo de fato a vontade, até um momento que você recebe uma ameaça, que foi o meu caso. Oi, desculpa. Que você recebe uma ameaça bem direta e aí você fala, não, para. Aí eu vou te interromper aqui, porque daqui a pouco eu vou querer saber como é que você saiu dessa. Alan, você, no caso, viveu uma relação abusiva no trabalho, na verdade, mais de uma vez, né? E aí o assédio moral também é super difícil de identificar, né? Porque você nunca espera que vai acontecer com você. Você nunca espera também a reação da outra pessoa. Então, você faz o seu trabalho, do nada você se pergunta por que aquilo aconteceu. Por que eu passei por aquilo ali?
eu não precisava, eu não mereço, eu estou acima daquela situação que está acontecendo ou daquelas pessoas que estão envolvidas. No meu primeiro caso, eu estava trabalhando normalmente com o público, entendeu? Defendendo as diretrizes da empresa, defendendo o meu trabalho, que era justamente buscar as pessoas para dentro da empresa, no caso era um condomínio, e eu precisava captar os condôminos para que eles não deixassem de pagar a associação, se desligassem. E eu explicava sobre melhorias. Quando, de repente, eu fazendo a minha imagem e a imagem da empresa, houve uma briga, uma discussão boba, onde os maiores de dentro da empresa estavam ali brigando e as pessoas que estavam ouvindo toda a minha lábia, elas falaram, ué, isso aqui que você chama de seriedade, isso aqui que eu estou pagando, não estou vendo nada do que você falou. Desqualificação, né, Alan? Foi, e do nada eu falei, esperei acabar e falei, pô, pessoal, aconteceu isso agora para os meus superiores, acabou de acontecer, eles ouviram tudo e tudo que eu estava falando foi perdido. Eles, inclusive, falaram mal do condomínio. Acho que não é legal a gente, quando tiver alguma pessoa pro atendimento, a gente se policiar e até mesmo não ficar falando dos nossos problemas ali. Para quê? Os superiores perguntaram quem eu achava que eu era para dar ordens. Meteram a mão na minha cara, foram agressivos. Essa é uma questão, deixa eu trazer a Raquel aqui para a nossa conversa, assim, porque essa me parece que é uma questão importante do assédio, da relação abusiva, enfim, de todo tipo de relação abusiva, né, Raquel? Faz-se com que a pessoa se questione da sua capacidade, né, e do seu merecimento de uma boa relação. Você trabalha já há 5 anos, né, com relacionamentos, questões de relacionamentos abusivos. Como é que você identifica no que eles são iguais ou parecidos? Bom, trazendo os dois convidados, o que eu percebo é que tem essa questão da desqualificação mesmo, desqualificação do lugar dela, de repente, como mulher no relacionamento, desqualificação dele como profissional, essa tentativa de colocá-los para baixo, sendo que os abusadores geralmente precisam estar em posições superiores. Eles utilizam disso até para conseguir se mostrar, para esse abuso se consolidar mesmo. Eles não admitem que ninguém esteja, no seu caso, que ninguém seja superior a eles, que ninguém sobressaia mais, que ninguém, assim, tenha aquele centro da atenção que eles têm. Agora, Raquel, até que ponto isso é planejado e realmente consciente? Ou até que medida um abusador pode não se perceber como um abusador? Olha, essa relação do abusador se perceber também é complicada. Geralmente o abusador já traz isso de lá de trás, da infância dele, alguma situação o levou a ser um abusador. Então, é uma situação muito complicada também. Eu até estava comentando sobre isso com colegas do blog e tudo mais, que a gente trabalha um blog de abusos, sobre abusos. Qual é o endereço do blog para a gente já deixar o pessoal consultar depois? É o livredeabuso.com.br. É uma página, tem essa página no Facebook também. É uma página na internet, tem no Facebook também. E assim, nós recebemos, inclusive, um relato de uma abusadora, e isso é raro, e ela questionava, poxa, o que me levou a estar nessa posição? E eu percebo que eu estou abusando e tudo mais, mas é um relacionamento conjugal, no caso dela com a companheira, e ela dizia, eu estou percebendo que, assim, eu estou numa posição de abusadora, só que eu não sei como que eu saio disso também. Então, para o interessante, abusador... né? É porque, no final das contas, as relações são um cabo de equilíbrio ou de força ali, né, gente? Você está o tempo todo se impondo, buscando um espaço e cedendo espaço para o outro. Você percebia isso na sua relação, Michele? Ou era uma coisa muito nítida para você? Você acha que o seu companheiro se percebia conscientemente abusando de você? Ultrapassando essa fronteira aí? Então, nesse caso específico, ele não abria margem para essas colocações.
quando eu questionava, porque eu sempre fui, né, de levantar a bandeira feminista ou dos direitos das mulheres e do respeito, enfim. Quando eu levantava essa bandeira, ele não admitia menor questionamento, ou já começava a falar, a se alterar, e aí ia para outro canto, e não havia conversa. Uma vez, inclusive, eu estava numa marcha daquela jovem que foi estuprada por 20 homens, enfim, e a gente entrou nessa discussão e ele, claro que não, claro que a culpa é dela, enfim. E aí eu comecei a falar, nossa, e fui na passeata que teve, na Candelária, e coloquei um símbolo, né, do feminino, enfim. E aí, quando ele me encontrou, ele já foi tirando aquilo e falando, ai, que palhaçada, que vergonha. É muito pertencimento no corpo, no espaço do outro, né? Exatamente. Então, não havia margem para isso. E eu falava, não, é uma coisa que eu acredito. E bem complicada, assim. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas eu queria deixar uma reflexão aí para a gente já voltar no próximo bloco trazendo, né? Assim, existe essa invasão do espaço e existe essa permissão também, né, Raquel? Eu queria trazer também uma comparação aqui nos dois modelos aí de relação para a gente analisar já no próximo bloco. Então, a gente faz um intervalo rapidinho e volta já. Não sai daí, não. Estamos de volta conversando sobre relações abusivas. Os nossos convidados para essa conversa são a psicóloga Raquel Silva Barreto, o Alan Correia, que já passou por assédio moral no trabalho, e a Michele Cavalcante, que está compartilhando a vivência dela numa relação afetiva com a gente também. Eu deixei no final do bloco anterior, Raquel, uma questão sobre o se permitir abusar, né? Porque, logicamente, existe uma invasão de espaços por parte de quem abusa, mas também existe essa permissão. E até me permitam, os dois aqui já viveram mais de uma relação abusiva, ou seja, existe também um padrão nesses relacionamentos. Como é que isso funciona? Bom, se permitir abusar. Estava pensando sobre isso. Na verdade, tem a questão até chegar o momento que você vê que é o abuso, na verdade, o abuso tem um ciclo. Principalmente nos relacionamentos de casal, o abusador, primeiramente, ele é conquistador. Você está ganhando com isso também. Ele é cheio de amor, você vive um romantismo e, assim, os pacientes até descrevem que é como se fosse um conto de fadas, esse início. Exatamente. Você está ganhando flores, você está ganhando atenção e a pessoa que é abusada, assim, está ali no centro das atenções. Ela não tem a mínima ideia de que existe um abusador ali e tudo mais. Esse espaço é primeiramente conquistado, né, Raquel? Sim. Então, é um espaço onde ela não tem essa ideia inicial. Depois, esse relacionamento, principalmente voltando ao âmbito dos casais, ele começa a passar por algumas fases conturbadas. Vem as brigas, vem os ciúmes, só que ainda assim foi que nem ela relatou, é uma montanha-russa. Na verdade, faz parte de um ciclo, e é um ciclo repetitivo. Em última instância, ele passa pela questão da violência, e aí pode ser agressão física, agressão psicológica já está vindo junto com isso, pode vir a agressão sexual também, o abuso sexual. Só que, novamente, essa pessoa tenta, o abusador, no caso, ele tenta ganhar o parceiro, a parceira, quando, novamente, ele diz que, perceba a minha culpa nisso, ou fazer meia culpa ali dele, vamos continuar que vou mudar, né? Ou convence a pessoa que está sendo abusada de que ela teve aquela culpa e de que aquilo pode mudar. A inversão da culpa é bem comum também, né? Agora, Alan, isso isso acontece no trabalho também, né? Você é um incompetente ou não? Não, no trabalho, pelo que você falou também, diferente é que a gente não é seduzido, nós somos pagos. Sim. E a gente não pode perder, então muitas das vezes a gente engole. Mas a desqualificação para te deixar inseguro com relação à atividade que você está exercendo? É ruim. É ruim porque é como se você tivesse tomado um tapa do seu pai ou da sua mãe. Então você se pergunta, como eu perguntei, eu não agredi ninguém, eu não impus. Por que eu estou passando por isso? Eu não merecia. Quem sou eu?
na verdade, aqui dentro. Se eu estou exercendo essa função, é porque eu tenho qualificação para isso, mas eu estou sendo diminuído ali dentro. Então, isso é muito complicado. Nesse caso, isso me gerou sérios problemas psicológicos. Me tratei psicologicamente, tive acompanhamento, mas hoje ainda fica assim. Por que a gente não conversou? Por que isso aconteceu? É você complicado utiliza quando a gente fica sem essa resposta. Você utiliza isso como aprendizado nas suas relações Sim. profissionais hoje? Sim, eu tento me impor e me pôr. Se eu sei que eu não posso dar a minha opinião, hoje eu falo, para a gente não se estressar, para ficar bem, estou recebendo, estou bem. Por quê? Infelizmente, eu me sinto preso, como se diz, quando a gente está sendo forçado a ficar naquela situação. Pela necessidade até da remuneração no seu caso, e muitas vezes no caso do machismo, como diz na matéria, a menina fala, né? O pai, no caso, diz que banca ali a situação. Agora, no teu caso, Michele, em que momento você resolveu sair dessa relação e o que você trouxe de aprendizado para as relações seguintes? É muito interessante quando você coloca... mas até que ponto o outro também permite que essa invasão do abusador, né? Primeiro, assim, a gente estava conversando lá dentro e o Alan falou assim, nossa, que estranho, porque eu já vivo isso uma segunda ou terceira vez e parece que a gente atrai. E aí eu parei e falei, nossa, mas eu também já vivi mais de um relacionamento abusivo e será que isso é um... Só que não. Essa questão de se julgar também, isso fica muito forte, né? A gente acaba se achando muito culpado. Responsável, né? E responsável por isso. Será que não? Será que ele tinha razão, que é o meu padrão mesmo, que desperta isso nos homens? Karma. E não. E até o momento que eu falei, não, para. A gente vive numa sociedade machista, sim. Esse tipo de relacionamento é mais comum do que a gente imagina. Se for pesquisar, a sua avó viveu, a sua mãe viveu. E ele está repetindo um padrão, né? Que ele viu em casa também, né? Exato. Então, assim, é muito complicado você se auto-julgar, assim. Falo isso para outras mulheres que estejam assistindo, outras pessoas, enfim, que a gente se julga muito. Mas aí a questão foi, eu resolvi. A minha ficha caiu, de fato, quando eu estava com ele no carro. A gente tinha comido, enfim. E aí, um belo momento, por conta de ciúme, porque o ciúme costuma ser exagerado, bem exagerado, assim, de um determinado ponto. Um sentimento de posse no outro, né? Mas começa a ficar bem exagerado, tipo, em tudo. Nossa, como você se comporta? Olha, senta, fica quietinha. E aí, um cara mexeu e tal, e ele ficou... Nossa, tá vendo? É porque você tem um tipo de padrão, porque se você se comportasse, se você não desse show... Só que ele começou a se alterar muito, começou a falar mais alto e você tá começando a exagerar, você tá começando a exagerar. E ele foi num... Isso foi uma gota d'água para você, Michele? Foi porque ele se estressou assim absurdamente. Eu peguei a chave dele e falei, calma, não vai dirigir assim, fica calmo. Não precisa falar dessa maneira... Ele falou, me dá minha chave, e começou a gritar. E saiu do carro, veio pro meu lado e começou a socar o carro. Olha só. E aí eu falei, estou ficando com medo. Ele virou para mim e falou, é bom você ter muito medo mesmo de mim. Aí, para mim, ali, falei, opa. Ele verbalizou finalmente toda a relação ali, né? Eu falei, se eu não sair, as coisas vão ficar piores. Eu acho interessante, muita gente que assiste o programa... pode estar se reconhecendo nisso, isso começa de uma forma muito sutil e vai num crescente, né, Raquel? Vai num crescente, total. E o complicado é para você sair, não é tão simples sair. Tem que colocar um limite, né? E você fica com medo mesmo. Eu tenho que finalizar o programa, infelizmente, porque acho que é um tema que realmente ele não cabe em meia hora de conversa, mas assim, acho que ficam aí alguns dados para a gente ficar atento, né? Primeiro, realmente se colocar, como o Alan disse aqui pra gente, né? Assim, se pôr no lugar e se valorizar e ter certeza de quem você é, né? Sobretudo, e do que você merece, né? Porque ninguém veio ao mundo para ser maltratado. Não mesmo. E outra questão é a troca, né? Numa relação afetiva. A ideia da troca, ela não tem esse tipo de permissão de que um controla o outro e maltrata o outro. São níveis iguais, né, Raquel?
e realmente buscar esse tipo de relação, que é a relação saudável, que um ajuda o outro a construir. Numa empresa, cada funcionário tem o seu papel na construção daquele resultado, né? Enfim, acho que fica um pouco dessa dica aí para quem está assistindo a gente. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa por hoje, mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Obrigada. E, com certeza, esse tema vai surgir em outras oportunidades de novo. Sim. Muito obrigada, gente. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou essa conversa em família pelo canal Saúde. A internet é um dos nossos canais parceiros. A nossa conversa de hoje foi uma sugestão da Pamela França. E você também pode sugerir um assunto para as nossas próximas conversas. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook e, se quiser, baixar esse programa para compartilhar. Ele já está disponível no site do canal. Eu espero você na nossa próxima conversa em família. Tchau!